10 horas após o ataque a Pearl Harbor, mais de 100.000 soldados japoneses invadiram as Filipinas. Em poucos dias, soldados japoneses desembarcaram nas praias do norte e do sul da ilha de Luzon. O objetivo deles era tomar Manila, capital das Filipinas, e forçar o general do exército dos Estados Unidos Douglas MacArthur e sua guarnição combinada americana e filipina a se renderem. À medida que as tropas e aeronaves japonesas se aproximavam da Baía de Manila, eles se depararam com um obstáculo que não cairia sem luta: o Forte Drum. Com uma guarnição de 240 homens do 59º Regimento de Artilharia Costeira do Exército dos Estados Unidos e armado até os dentes com enormes canhões de artilharia costeira, Forte Drum era conhecido como um navio de guerra de concreto. Durante 5 meses, Forte Drum fez jus ao seu apelido, disparando centenas de tiros contra os invasores japoneses e suportando um dos bombardeios mais intensos em uma única posição no Teatro do Pacífico. Forte Drum foi construído em uma pequena ilhota rochosa originalmente conhecida como Ilha Eufraile, estrategicamente localizada na foz da Baía de Manila, ao sul da Ilha Corregidor. Os espanhóis colocaram 3 canhões de 120 mm na ilha, mas como o resto das defesas espanholas na Bahia eram terrivelmente inadequados para defender a área das forças dos Estados Unidos durante a Guerra Hispano-Americana em 1898. Determinado a não cometer o mesmo erro num porto tão valioso, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos construiu 4 fortes na Bahia entre 1909 e 1916, um dos quais foi o Forte Drum. Eufraile foi completamente nivelado e reconstruído com uma estrutura de concreto reforçado com aço em forma de navio de guerra. A estrutura tinha 106 de comprimento, elevava-se 13 metros acima do nível do mar e tinha 44 metros de largura em seu ponto mais largo. A espessura das paredes variava de 8 a 11 metros, e o deck era protegido por 6 metros de concreto armado, tornando o forte praticamente inconquistável. Também foi construída uma torre de 18 metros para observação e controle de incêndio. 4 canhões de 14 polegadas em 2 torres blindadas personalizadas foram colocados no topo da estrutura, aumentando sua aparência de navio de guerra. Cada arma poderia disparar um projétil de 753 kg por até 17 km. O forte também tinha 2 canhões de 6 polegadas blindados de cada lado e 2 canhões antiaéreos de 2 polegadas. O interior do Forte Drum tinha acomodações, geradores, refeitório, instalações médicas e um centro de comunicações, permitindo-lhe operar mesmo se estivesse isolado das forças aliadas. O alcance dos canhões do Forte Drum e dos outros fortes tornou a navegação para a Bahia impossível para a marinha japonesa. Como resultado, a área teve que ser tomada com ataques terrestres pelas forças invasoras que desembarcaram ao norte e ao sul. Cerca de um mês após o início da invasão, Forte Drum foi atacado pelo ar. Logo depois, as tropas japonesas começaram a bombardear o forte com artilharia. As barragens japonesas com projéteis de 150 mm e 240 mm permaneceram constantes durante meses. Mas a estrutura de Forte Drum resistiu e respondeu ao fogo com força total. Sua guarnição lançou centenas de tiros contra os japoneses, destruindo posições de armas e infligindo pesadas baixas. Mesmo depois da queda de Bataan, em 10 de abril de 1942, os canhões de Forte Drum disparavam, tentando proteger a guarnição de 13.000 soldados americanos e filipinos em Corregidor. Os canhões dispararam até poucos minutos antes da rendição do Corregidor, deixando Forte Drum o último bastião da resistência dos Estados Unidos. Com pouca munição e suprimentos, Forte Drum se rendeu logo depois. Apesar de ter sido atingido mais de 500 vezes pela artilharia e bombas japonesas, o forte nunca foi invadido. Nenhum único membro de sua guarnição foi morto e apenas 5 ficaram feridos. Os americanos desativaram os canhões do forte antes de se renderem. Os japoneses ocuparam o forte após a batalha, mas nenhum esforço foi feito para repará-lo ou substituí-lo. Os americanos regressaram a Manila quase 3 anos depois, e a guarnição japonesa em Forte Drum foi novamente o último bastião da resistência numa luta brutal pela cidade. Com os japoneses recusando-se a render-se e o forte ainda incapaz de ser penetrado, os americanos decidiram eliminar os defensores bombeando milhares de galões de gasóleo e gasolina nas aberturas de ventilação e detonando fósforo branco e 272 kg de TNT. A explosão resultante explodiu uma escotilha de 1 tonelada no forte a 91 metros de altura, matou toda a guarnição japonesa e iniciou um incêndio que durou dias.
As tropas americanas só conseguiram entrar no forte 5 dias depois que os incêndios se extinguiram e o calor se dissipou. Fort Drum nunca foi reocupado após a guerra. Abandonado, mas praticamente intacto, ainda está de pé hoje, com os restos de seus canhões de 14 polegadas enferrujados. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida e até a próxima história da guerra.